Fala galera, beleza? Tem uma tag aí rolando essa semana entre os canais de futebol, fazendo uma lista dos 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos, né? Começou com o canal Futirinhas, aí eles vão desafiando gente, ninguém me desafiou, mas eu tô aqui fazendo a minha lista mesmo assim, quis aproveitar a tag aí para fazer um negócio que eu acho muito legal. Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui se é novo, já deixa seu like, já comenta a sua lista aí também e vamos então pro vídeo. Bom, então vou dar aqui a minha lista, vou começar do 20º indo até o primeiro, né, para deixar aquela suspensezinha, mas no final todo mundo já sabe quem vai ser, né? Então vamos abrir a nossa lista aqui com Gianluigi Buffon. É muito difícil para um goleiro competir com jogadores de linha, né? É muito difícil para o goleiro competir. Então, assim, acho que o maior goleiro da história do futebol tinha que estar aqui nessa lista. Assim, até por menção honrosa mesmo, mas eu acho que ele realmente tinha que estar aqui. Então, para mim, o maior goleiro da história do futebol, Gianluigi Buffon, está aqui no 20º lugar, mas tem que ter um goleiro, que é uma posição também imprescindível para o futebol, né? Aí muita gente fala do Lev Yashin e tudo mais, mas goleiro hoje é melhor do que goleiro foi antigamente. Isso é fato. Então a gente tem que colocar um cara que acompanhou os avanços dessa posição, e esse cara é Gianluigi Buffon. E aí, no 19º lugar, Michel Platini. Um cara que, assim, é gigante na França, tanto quanto o Zidane, é menor que o Zidane, mas é gigante quase lá. Então tem sua importância demais para os anos 80, ali entre Michel Platini, Maradona e Zico, né? Ali nos anos 80 eles dominaram. O Zico, lógico, aqui no Brasil é muito mais difícil. E o Platini chegando até a ser campeão da Euro e bola de ouro, então tá aqui na nossa lista também, no 19º lugar. E aí acima dele, Gerd Müller, já foi o maior artilheiro da história das Copas, depois passado pelo Ronaldo, depois passado pelo Klose, o maior atacante da história da seleção alemã. Muitos dizem que o maior camisa 9, né, dos tempos antigos, porque com certeza outros jogadores são muito melhores que o Gerd Müller, mas aqui na questão de maior, eu acho que ele tem uma grande importância para o futebol, principalmente para o futebol alemão e europeu e Copas do Mundo. Então, Gerd Müller tem que estar aqui sim, grande jogador da década de 70. E aí, acima do Gerd Müller, a gente tem mais um italiano, a gente tem Paolo Maldini, o maior jogador da história do futebol italiano, melhor também. Eu acho que quando se fala de Itália, se fala de futebol defensivo, né? Vamos ser honestos, eu acho que se fala de futebol defensivo e se fala muito de Maldini, zagueiro, lateral, xerife, tudo. Então eu acho que ele tem sim que estar aqui, símbolo de gerações de um clube tão grande, símbolo de gerações do maior clube da Itália, campeão de Copa do Mundo, então tem sim que estar aqui. Aí acima do Paolo Maldini, 16º, a gente tem Sir Bob Charlton, né? Deu para a Inglaterra o único título que eles têm de Copa do Mundo, 1966. Lógico que 1966 foi naquelas, né? Eu acho que foi roubado, mas Bob Charlton merece muito estar aqui. O maior jogador da história do país que criou o futebol. Então, tem sim que estar aqui Bob Charlton, uma importância enorme para o jogo, para o Manchester United, para a seleção inglesa. E aí, em 15º, a gente tem ele, o galinho, Arthur Antunes Coimbra. A gente tem Zico. Eu vi muitas listas aí que o Zico ficou de fora, mas ele merece sim estar no top 20. É porque é muito difícil para quem é daqui, quem jogou aqui dentro, competir com os caras lá de fora. Mas futebol não é só lá. Se a gente é o país do futebol, a gente tem que ter a relevância nossa aqui também. Tá bom que o nível de enfrentamento é menor, mas tem relevância. E aqui não é só qualidade, maior não é só qualidade. E o Zico é um dos maiores jogadores da história do Brasil. O Zico transformou o Brasil em flamenguista. O Zico, na década de 80, foi importante demais para a história do Flamengo, para a história do futebol. O Zico, para rivalizar com um cara do tamanho do Maradona aqui dentro do Brasil. Então o Zico merece muito estar aqui. No 14º, a gente tem Eusébio. Eusébio que competiu com Pelé. O cara competir com Pelé, ele tem que ser muito cabuloso, né? O grande jogador da história de Portugal até a chegada do Cristiano Ronaldo. Então o Eusébio também tem que estar aqui, campeão com o Benfica de Champions League, né? Copa dos Campeões, campeão com o Benfica da Copa dos Campeões, rivalizou com o Real Madrid, que era imbatível naquela época, rivalizou também melhor do mundo ali com o Pelé.
Então o Eusébio também merece estar aqui, o grande jogador da história, um dos grandes jogadores da história de Portugal, né? 13º, a gente tem Xavi. E aí eu boto o combo com o Iniesta, porque eu acho que, para mim, eles têm uma importância juntos, eu acho que um sem o outro não tem a mesma importância, então tem que dar uma roubadinha aqui e colocar os dois como uma coisa só, porque eles foram sim uma coisa só ali para o Barcelona e para a Espanha. Lógico que o Xavi, por isso que eu coloco o Xavi aqui, mais importante que o Iniesta, mas os dois é uma coisa assim fora de série, né? Transformou o futebol, então para essa lista também tem que levar em conta a transformação no jogo, né? E Xavi e Iniesta proporcionaram isso, mas como eu acho que o Xavi mais do que o Iniesta, ele tá aqui na nossa lista. Em 12º, Ferenc Puskás, um cara que tem o nome de um prêmio importante, ele tem sua relevância no futebol, campeão com a Hungria, campeão lá com o time húngaro no qual ele jogava, não me lembro o nome agora, mas vindo de um lugar tão pobre de futebol e o cara conseguir virar uma coisa desse tamanho, ser lembrado até hoje, porque isso pra mim também é relevante, porque a gente pega um monte de cara que a gente fala assim, nossa, esse cara é foda, esse cara é não sei o quê, mas será que daqui a tanto tempo ele vai ter essa relevância toda que Ferenc Puskás e outros da sua época tem hoje? Então pra mim isso também, pro cara ser lembrado até hoje, pra mim isso também importa. Então depois foi pro Real Madrid, também um dos maiores atacantes da história do Real Madrid. Então tem tudo que envolve Ferenc Puskás, então eu acho que ele também merece estar aqui. E aí em 11º eu coloco o Beckenbauer, o maior jogador da história da Alemanha. Importantíssimo na Alemanha, tanto ganhando Copa, tanto como jogador quanto treinador, né? Ganhando também com o Bayern de Munique. E assim, criando uma posição. Você fala líbero, posição de líbero no futebol. Franz Beckenbauer. Não existe outro. Então, eu acho que merece sim estar aqui em 11º, tem toda essa relevância para o futebol, tanto alemão quanto mundial. E aí a gente abre o nosso top 10. Quem que a gente tem para abrir o top 10? Eu vou colocar aqui o Romário. Vendo outras listas também, fazendo esse comparativo com outras listas, eu acho que muita gente levou pouco em consideração o Romário, porque é um jogador gigante, um talento gigante, importantíssimo para o futebol brasileiro e para o Barcelona. Importantíssimo para o Barcelona, importantíssimo para o PSV quando jogou, para a seleção brasileira, para o Flamengo. Então eu acho que para o Vasco, um jogador do tamanho do Romário, eu acho que tem que ser considerado sim no top 10. E aí o pessoal fala muito, no auge da sua carreira resolveu descer um nível, né, voltar para o Brasil. Mas, pô, o cara quer jogar aqui, o Brasil também é importante, se é o país do futebol, eu acho que a gente tem que levar mais em consideração também. Tudo bem que eu já falei, no mesmo argumento que eu falei do Zico, o nível de enfrentamento é menor, mas tem sua relevância enorme para o futebol, porque é daqui que sai todo mundo que estoura, quase todo mundo, né? A gente vai até ver depois, quero até contar quantos brasileiros tem na lista. E aí, em nono, mais um brasileiro, o anjo das pernas tortas, Mané Garrincha. Uma das maiores atuações em uma Copa do Mundo, junto com Maradona em 86, Garrincha em 62, também criando o futebol bonito. Para mim, Garrincha criou o futebol bonito. Lá o drible, aquela coisa toda. Então, assim, junto com o Pelé, uma dupla que nunca perdeu jogando juntas. Então, sua importância para o Botafogo, numa época tão distante, acho que teve seus problemas ali no final da carreira, né? Até a sua morte, mas para o futebol tem o seu valor demais e está aqui no nosso top 10 com muito mérito. E aí, em oitavo, eu tenho Zinedine Zidane. Como eu falei do Platini, um dos maiores jogadores da história da França, Zidane, o maior jogador da história da França. No começo da sua carreira, foi muito azarado, chegou a ter o apelido lá na França de Gato Preto, perdeu com a Juventus, perdeu com seus times da França, mas aí chegou uma hora que ele ganhou, né? Em 98, controvérsias, mas ganhou. Foi importante demais para a seleção da França, foi importante demais para o Real Madrid, campeão do mundo, campeão da Champions League, bola de ouro. Poderia ter fechado sua carreira de uma forma melhor? Poderia. Agora virou um técnico excepcional também, né? Poderia ter fechado sua carreira de uma forma melhor, sim, levantando a taça na Alemanha em 2006, mas
né? Teve ali, todo mundo tem os seus lados ruins, mas o Zidane é sim um dos maiores jogadores da história do futebol, da história do Real Madrid, talvez um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, um dos maiores jogadores da seleção francesa, um dos maiores jogadores do futebol europeu, e está aqui na nossa lista em oitavo. E aí acima do Ronaldo, acima do Zidane, o seu parceiro Ronaldo, né? Seu parceiro de Real Madrid. E a gente viu no domingo o que é o Ronaldo, eu não preciso nem falar aqui. O Ronaldo é o maior atacante, assim, camisa 9, maior camisa 9 da história do futebol. É melhor camisa 9 da história do futebol. Então, merece com louvor estar aqui. Por todo o clube passou, fez sucesso importantíssimo na história da seleção brasileira. Bicampeão do mundo, bola de ouro. Se não fosse as lesões, seria muito maior do que é, mas está aqui na nossa lista, é claro. E aí, acima do Ronaldo, mais um madrilenho de Stéfano, o maior jogador da história do Real Madrid, o maior nome da história do Real Madrid. Porque mudou a cara daquele time, mudou a história do Real Madrid, foi importante demais, ganhando 5 Champions seguidas. As primeiras 5 Champions do Real Madrid, Champions não, né? Copa dos Campeões de novo. É importantíssimo demais para a história do futebol. Acho que Di Stéfano é gigante. Então eu nem preciso falar muito. Esse top 5 aqui a gente nem precisa falar muito. Di Stéfano aqui fechando em sexto. E aí a gente vai para o top 5. Cristiano Ronaldo. Por que eu acho o Cristiano Ronaldo maior que o Di Stéfano? O Di Stéfano é o maior jogador da história do Real Madrid. Mas eu acho o Cristiano Ronaldo maior pela representatividade. Porque quando pararem, daqui uns 20, 30 anos, a gente vai falar que Cristiano Ronaldo e Messi foram os maiores jogadores da história do futebol. Muita gente vai falar. Então acho que a gente tem que levar em consideração, principalmente aqui no top 5, a relevância para o esporte é gigante. Cristiano Ronaldo se reinventando, ensinando muita gente a ser ponta, ensinando muita gente a ser centroavante, ensinando muita gente a trabalhar duro pelo que quer. Então, Cristiano Ronaldo merece sim estar aqui no nosso top 5 de maiores jogadores da história do futebol, o maior jogador da história do seu país, Portugal. Então, tá aqui com louvor. E aí, em quarto, a gente tem Johan Cruyff. Johan Cruyff, o maior jogador da história da Holanda, um dos maiores jogadores, o maior jogador do futebol europeu, o maior jogador europeu de futebol. Então revolucionou o futebol no Ajax, um clube extremamente relevante, revolucionou o futebol na Holanda, uma seleção que não era relevante, foi relevante a partir de Johan Cruyff, e revolucionou o futebol num dos maiores clubes do mundo, o Barcelona, tanto como jogador quanto como treinador depois, né, ele cria isso tudo que a gente admira hoje em Pep Guardiola, no próprio time do Ajax. Então ele criou isso tudo. Quem criou foi o Johan Cruyff, depois dando aula para o Frank Rijkaard, dando aula pro Pep Guardiola. Então Johan Cruyff é um dos maiores nomes da história do futebol. Queria até colocá-lo mais acima, mas tem gente aqui que pro futebol, jogador, merece estar aqui acima. Eu já abro o nosso top 3 com Lionel Messi. Por quê? Lionel Messi, o maior jogador da história do Barcelona, tá aqui. Provavelmente vai ser o jogador que mais se aproximou do Pelé. Com certeza vai ser o jogador que mais se aproximou do Pelé. Tantos anos de excelência, o maior, mais vezes o melhor do mundo. Não tem Copa, mas é igual o Zico. Acho que quando parar vai ser igual o Zico não ganhou a Copa. Azar da Copa que o Messi não ganhou. Essa que é a realidade, a gente brinca, rivalidade Brasil e Argentina, mas essa que é a real. O Messi vai ser o número 2 dessa lista aqui quando parar, eu tenho total certeza, de maior jogador. Melhor jogador já é o número 1, sim, mas maior não é só qualidade. E por isso ele fica aqui em terceiro, dando lugar no segundo lugar para Maradona, o maior jogador do futebol argentino, maior, não melhor. Tudo que ele representa para a Argentina. Se você for na Argentina e falar quem é melhor, Maradona ou Messi, com certeza vão te responder Maradona. Maradona é um símbolo, Maradona é um deus, Maradona é tudo para o futebol argentino. Então merece estar com certeza aqui. E o primeiro é óbvio, Pelé, o maior jogador da história do futebol. Então é o rei, só pode ter um rei. E o rei é o rei Pelé. Então a gente nem precisa falar muito, porque tudo que a gente sabe do cara, pela época, apesar da época também, porque imagina o Pelé hoje. Então eu acho que é essa lista aqui mesmo, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros, porque a gente é sim o país do futebol.
Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi minha lista. Comenta a sua aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo também que é muito importante. Tamo junto, até a próxima. Valeu!